Vamos serenando nossas mentes, nossos corações, e levando nossos pensamentos ao Pai, ao amigo e Mestre Jesus, pedindo o amparo e a proteção e a permissão que a espiritualidade superior encarregada desse momento, um momento de estudo dessa boa nova que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos, estejam conosco, nos intuindo, nos harmonizando, fazendo assim com que consigamos entender os estudos que aqui serão apresentados, o estudo do Evangelho, o estudo da doutrina espírita. Pedimos, então, a proteção também do anjo guardião de cada um de nós, que conosco permaneça, nos auxiliando, nos trazendo, então, esse entendimento. Também pedimos por aqueles nossos amigos que não conseguiram estar presentes hoje no encontro, que também sejam agraciados com esses bálsamos benfazejos, de muita paz, de muita harmonia, e que também, mesmo não estando presentes, consigam ter o entendimento desse estudo maravilhoso da nossa doutrina, essa luz que nos conduz em direção ao alto, em direção ao Pai. E assim seja. Então, a Fátima... Boa noite, Kátia, seja bem-vinda. Boa noite a todos. Boa noite. Então, a Fátima vai fazer a leitura do capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, itens 9 e 10. Passo para ti, Fátima. Ok, obrigada. Caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que queríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerradas nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, seríeis todos perfeitos, nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais nos sombrios bairros que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso. Ajudai com o que tendes de melhor. Os infelizes, dai porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudessem saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena, amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora, esse infeliz que repeles talvez seja um irmão, um pai, um amigo, que afastais para longe de vós, e então qual será o vosso desespero em reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnados no momento. Há um grande mérito. Crede-me em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda aí está um gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada
entre pessoas que frequentemente, erradamente se creem acima de vós, enquanto que, na vida espírita, a única real estão algumas vezes bem longe disso. Eis o mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é uma caridade moral. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai, sobretudo, em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar sem cessar que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que se encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da vossa terra que pude por felicidade beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus, pensai naqueles que sofrem e orai. É um texto da irmã Rosália, Paris, 1860. Meus amigos, ouvi vários de vós dizerem para si mesmos: como posso fazer a caridade se frequentemente não tenho mesmo o necessário? A caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazer a caridade em pensamentos, em palavras e em ações. Em pensamentos, orando pelos pobres abandonados, que morreram sem ter podido mesmo ver a luz. Uma prece do coração os alivia. Em palavras, dirigindo aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos. Dizei aos homens irritados pelo desespero, pelas privações e que blasfemam do nome do Altíssimo: eu era como vós, eu sofria, era infeliz, mas acreditei no Espiritismo. E vede, sou feliz agora. Aos velhos que vos dirão: é inútil, estou no fim do meu caminho, morrerei como vivi. Dizei a estes: Deus tem para nós todos uma justiça igual. Lembrai-vos dos trabalhadores da última hora, as crianças que, já viciadas por suas companhias, vão vagar pelos caminhos, prestes a sucumbirem sobre as más tentações. Dizei-lhes: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não temais em lhes repetir. Frequentemente, essas doces palavras, elas acabarão por germinar na sua jovem inteligência. E em lugar de pequenos vagabundos, terei feito homens. Está ainda aí uma caridade. Vários dentre vós dizem também: ora essa, somos tão numerosos na terra que Deus não pode nos ver a todos. Escutai bem isto, meus amigos. Quando estáis sobre o cume de uma montanha, vosso olhar não abarca bilhões de grãos de areia que cobrem essa montanha? Pois bem, Deus vos vê da mesma forma. Ele vos deixa o livre arbítrio, como deixais esses grãos de areia irem ao capricho do vento que os dispersa. Somente que Deus, em sua misericórdia infinita, colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. Às vezes, vós a entorpeceis, opondo-lhe o espírito do mal. Ela se cala, então, mas estejais seguros de que a pobre abandonada se fará ouvir logo que lhe tiverdes deixado perceber a sombra do remorso. Escutai-a, interrogai-a, e frequentemente vos consolareis com o conselho que dela tiverdes recebido. Meus amigos,
A cada regimento novo, o general fornece uma bandeira. Eu vos dou essa máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Praticai esta máxima, reuni-vos todos ao redor deste estandarte e dele recebereis a felicidade e a consolação. Um espírito protetor, Leão, 1800. Então, eu consegui na internet uma explicação deste texto da irmã Rosada. Eu gostaria de dar uma lida, porque no contexto ele vai ser o mesmo que eu li, mas só com outras palavras mais simples. Peço só um pouquinho de atenção, porque ele é um pouquinho longo. A mensagem é assinada por irmã Rosada. Inicia conclamando: amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fosse feito. A primeira frase escrita explicita muito bem a ideia de que o amor aos outros, fazendo somente o que se quer para si, é a condição única e básica para acabar com a imperfeição dos homens e das gritantes diferenças sociais, econômicas e morais existentes na Terra. Enquanto isso não acontecer, os homens vão se desenvolvendo em inteligência e moralidade, com as dificuldades, lutas, dores e sofrimentos que lentamente vão modificando a visão do eu e os meus para o nós e os nossos. Muitos estão ainda aprendendo a amar os seus familiares, muitos já estão aprendendo a amar os demais, enquanto que outros já estão aprendendo a amar os inimigos, na compreensão de que somos todos imperfeitos, sujeitos a erros, e precisamos da solidariedade, da generosidade uns dos outros. Já houve um imenso progresso intelectual. O moral vem atrás, mas também caminha, principalmente pela ação da lei de causa e efeito, que provoca pelos seus efeitos a vontade de transformar-se no íntimo do ser. Como isso depende da vontade de cada um, no uso de seu livre-arbítrio, o progresso se faz lentamente, um a um, anonimamente, restrito aos ambientes onde vivem, até que o número desses se amplie de tal forma que passe a destacar-se, influenciando muito mais rapidamente os demais. Então, o amor que leva a fazer aos demais somente o que se quer para si, dirigirá todas as ações políticas, sociais, econômicas dos homens em favor do bem de todos. E os ressentimentos, o ódio, a pobreza terão desaparecido da face da terra. Irmã Rosália, que demonstra ter imensa piedade dos pobres, aos quais muito ajudou em sua última existência, conclama os ricos a ajudarem o mais possível aos infelizes, para que eles possam ter a recompensa da imensa alegria que ela teve ao desencarnar, encontrando no além seus beneficiados agradecidos. Ela fez amigos para toda a eternidade. Pensemos que quanto mais amarmos e a quanto mais pessoas amarmos, mais amores teremos pela eternidade. Pela lei das reencarnações, a qual estamos todos sujeitos, enquanto em desenvolvimento, vamos vivendo em famílias como pessoas que nos são afins. Outras nem tanto, alguns antigos adversários, uns mais ou menos conhecidas, através das quais vamos desenvolvendo o amor em nós e entre nós. Por isso ela cita que pode acontecer que ao repelir-se alguém que pede algo, esteja se negando auxílio a um pai, a um amigo, a um filho de outras eras, numa situação momentânea de inferioridade social da sua, o que causa um grande sofrimento quando no plano espiritual a verdade aparece.
Aí depois ela vem explicando o que é a caridade material e a moral, né? Mas eu vou dar uma puladinha aqui. Ela cita algumas situações que bem evidenciam a presença dessa caridade moral que levará os homens a amarem-se uns aos outros e a fazer a eles o que querem para si. Também isso está no texto. Saber calar para o outro mais tolo, saber fazer-se de surdo quando for ironizado, não ver o sorriso desdenhoso quando assim for recebido por alguém que se julga superior. Essas três ações se constituem em um exercício de caridade moral, evitando-se consequências desagradáveis e até graves no presente e no futuro. Interessante que ela afirma que essas atitudes não são provenientes da humildade, ou seja, reconhecimento de suas limitações pessoais diante de Deus e dos homens, mas sim inspiradas pela caridade moral que leva a pessoa a não se irritar com comportamentos tolos, assim como o adulto não se irrita com as atitudes das crianças inconsequentes. Essa caridade moral, o que menos fazem nesse mundo inferior, exige uma certeza de que somos todos espíritos imortais, em um processo de evolução, destinados a atingir a perfeição e a felicidade. Sem essa certeza, esses comportamentos podem parecer tolos, covardes, demonstrando fraqueza moral. Mas Jesus não veio para confirmar lei de espíritos imperfeitos, mas sim trazer as leis eternas e imutáveis do Criador, que são as únicas capazes de dar ao homem a felicidade e a paz almejada no íntimo de todos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Significa que quem não procurar viver de acordo com a lei do amor, não importando rótulos religiosos, acadêmicos, sociais, fará seu processo evolutivo em muito mais tempo e com muito mais dores e sofrimentos, até que, cansado e esgotado, se volte para as leis do bem. Que assim seja. Eu achei muito lindo esse texto, por isso que eu quis ler. Essa é a minha contribuição, tá? Muito bom, Fátima, muito interessante esse texto. E com a leitura do Evangelho e também com esse texto, olha como a gente percebe assim que a caridade material, para nós, ela é muito simples até de se fazer, não é? Que basta eu pegar uma cesta de alimento, alguma coisa, deixar numa casa espírita, numa igreja ou em algo de assistência social, deixo ali e pronto, né? Já a minha consciência já tem aquele descargo de consciência, né? Pronto, já fiz a minha parte. Mas a partir do momento em que essa caridade passa a ser mais moral, é nós pegarmos esse alimento e levar até o necessitado. Já começa a mudar, não é? Então, se nós não entendermos que vivemos sob a lei de causa e efeito, e que só através da reencarnação é que nós podemos ir resgatando débitos e nos auxiliando, porque para nós entendermos aquela pessoa difícil que está conosco hoje, né? Muitas vezes nós não entendemos, às vezes até nos julgamos, vamos dizer assim, não merecedores disso, né? Mas esquecemos que no passado, o que nós fizemos no passado para agora essa pessoa estar conosco? Porque as famílias, elas vêm encarnação após encarnação, vindo mais ou menos juntas, as mesmas pessoas, né? Com poucas mudanças. Tanto as famílias, como aquele grupo de amigos, de local de trabalho, enfim, tudo já vem planejado lá da espiritualidade. Então, nós não caímos de paraquedas em um determinado local. Eu estou aqui, mas eu não mereci estar aqui. Eu estou exatamente onde tinha que estar. E o que a gente não se dá conta, né? E que a humanidade ainda tem como algo benéfico, mas que, na verdade, nos prejudica muito, é o orgulho, né? Eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho daquilo. Não, eu posso ter satisfação por ter atingido determinado objetivo, sim. Devo ter, sim. Me sentir bem,
eu consegui isso, consegui aquilo, com o meu trabalho, com o meu esforço. Isso é motivo de alegria. Mas a gente, às vezes, se coloca acima dos outros por ter atingido alguns objetivos, né? Então, o orgulho, ele é pernicioso, nós não nos damos conta disso. Mas voltando à caridade, né, muitas vezes o orgulho não nos permite fazer a caridade como ela deve ser feita realmente. Então, nós temos que desenvolver essas duas asas, a do intelecto e a da moral. Porque a do intelecto é sempre mais fácil de desenvolver, né? Porque é só nós termos boa vontade. Claro que a moral também temos que ter boa vontade para isso. Mas a do intelecto sempre é mais fácil, que nós vamos para a escola, vamos para os livros, outras pessoas nos auxiliando, então nós vamos desenvolvendo essa parte intelectual. Mas ela é importante, porque a partir do momento em que nós desenvolvemos o intelecto, ela nos facilita também a desenvolver a questão moral. Porque aí eu passo a entender melhor, né? Quando a gente permanece na ignorância, nós demoramos mais a desenvolver essa parte moral também. Porque a partir do momento que nós ignoramos, que nós não temos conhecimento, digamos assim, se nós não temos conhecimento da Boa Nova, do Evangelho, como nós vamos desenvolver essa parte? É claro que nós já temos vivências passadas ético-morais, se não em outras encarnações dessas, né? Nessa. Porque muitas vezes não são as religiões constituídas da Terra que nos dão esse ensinamento ético-moral, né? E muitas vezes nós vemos esses religiosos fazendo tantas coisas erradas, né? Que às vezes nós passamos a duvidar. Mas é como disse Kardec, as religiões todas são boas. Não diz que todos os padres, todos os pastores, todos os espíritas são bons, mas as religiões, por quê? Porque a religião é uma só. É a nossa religação com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, enfim. Então, é essa nossa religação. Então, todas as religiões nos religam à espiritualidade. Por mais que as religiões preguem que ao morrer, né, nós sabemos que é desencarnar, mas as religiões pregam que ao morrer nós vamos para o céu ou para o inferno. Né? Então, todas as religiões são espiritualistas, porque elas acreditam na sobrevivência de algo após a morte do corpo, não é? Então, todos acreditamos na vida espiritual, mas nós espíritas sabemos que a nossa sorte não está decidida, definida, ou para um lado ou para o outro, e que Deus, na infinita bondade dele, nos permite sempre nos recuperarmos dos nossos erros, né? Então, nós sempre vamos ter oportunidades. Sempre o Pai está nos dando novas oportunidades. Eu estava prestando atenção aqui sobre a caridade moral aqui no Evangelho, né? A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Como é difícil isso, né? Nós nos suportarmos. Às vezes, até mesmo aquelas pessoas que amamos, nós julgamos, puxa, essa pessoa tem uma coisa que é tão difícil de conviver com ela, né? Porque nós ainda não aprendemos a desenvolver em nós essa caridade moral e aceitar os outros como eles são. Nós queremos os outros como nós imaginamos, como nós idealizamos o outro. Eu quero que aquela pessoa seja assim, seja assado, para que ele encaixe comigo, para que tudo dê certo. Principalmente nos relacionamentos afetivos, né? Então, nós queremos alguém que se encaixe no meu perfil. Mas nós esquecemos que a outra pessoa também tem a forma dela ver, a forma dela proceder. Então, essa é a caridade moral, nos aceitarmos, né, como nós somos. Aceitar o outro como ele é. E essa é a parte que complica para nós, né? Por quê? Pelo orgulho, né? Por nosso orgulho. Então, eu sou assim, e se a pessoa quiser conviver comigo, que me aceite assim. Mas eu não posso aceitar o outro como ele é também? Não é? Então, quando Jesus diz, perdoai os inimigos, né?
Ele não diz que nós tenhamos que conviver no mesmo ambiente, no mesmo local, e lá tentar um acerto, se nós sabemos que essa pessoa que nos considera inimigos pode nos agredir, mas sim não desejar o mal para o próximo, né? Essa é a caridade também, não desejar o mal aos nossos inimigos. Então, essa é oferecer a outra face. Oferecer outra face não quer dizer que ele me bateu numa face e eu vou lá, agora pode me bater na outra, mas não desejar o mal para os nossos inimigos. Então, essa é a caridade moral que ele nos traz no Evangelho, né? E é difícil para nós. Aquela pessoa, assim, quantas vezes nós já não dissemos, eu perdoo essa pessoa desde que ela não passe mais na minha frente, né? Será que nós perdoamos? É claro que nós já vimos em outras oportunidades, né, que o perdão, ele tem coisas que a gente não consegue esquecer, dependendo do que a outra pessoa nos fez, né? A gente vê assim alguns exemplos, como tirou a vida de um filho, uma agressão muito grave, mas a gente tem que aprender a conviver com isso, né? E não alimentar essa mágoa, esse rancor, esse ódio. Essa já é a caridade, o perdão também. A partir do momento que nós não alimentamos esse sentimento em nós, nós estamos fazendo a caridade para conosco mesmo, primeiro, né? A partir do momento que eu alimento esses sentimentos, isso está fazendo mal para quem? Primeiro para mim, porque é como diz assim a pessoa, para ela, vamos dizer assim, me estressar, ela primeiro se estressou. Então a pessoa que vem me estressar, ela primeiro está estressada. Então é o que diz ali, nós não darmos ouvidos muitas vezes, né? Para aquela pessoa que vem nos dizer algo que às vezes vai nos ofender. Então essa também é uma caridade moral. Porque o que acontece, o que a gente ouve às vezes, né? A pessoa me disse tal coisa, eu disse 3 vezes mais, né? Então eu não fui caridoso com a pessoa. E a gente também não leva em consideração o que essa pessoa passou esse dia para que ela chegasse nesse ponto de vir nos dizer algo que nos ofendeu. E muitas vezes a pessoa nos disse algo que nos ofendeu e que ela não percebeu que estava nos ofendendo, né? Nós nos ofendemos. Então, tudo isso é uma questão em que a gente tem que avaliar, né, o sentimento. É toda uma questão moral, porque sempre a caridade material, ela é sempre mais fácil e mais prática. A gente vê assim, às vezes, né, aquela roupa que eu ia jogar fora, e já não tem mais condições de usar. Às vezes nós vamos fazer a caridade com algo que a gente ia jogar fora, né? Por que não fazer a caridade, então, com algo melhor, né? Às vezes a gente está com aquele arrozinho lá na geladeira já ficando cabeludo, né? Então, mofando ali. Ah, mas com pena de jogar fora. Ah, mas eu vou dar para alguém. A gente não iria comer, a gente não daria para o nosso bichinho de estimação, né? Aí quer fazer a caridade dessa forma, né? Quantas vezes a gente não fez isso, né? Tá aquilo ali velho já, agora eu vou fazer a caridade. Não, também não é dessa forma, né? Então, mas a caridade moral ela é sempre mais fácil de ser feita, porque você pega algo e doa e muitas vezes não precisa nem ir pessoalmente fazer essa doação. Eu sempre quando vejo, também cita ali, né, sobre os pequeninos, em transformá-los em homens de bem. Tem exemplo melhor ou maior do que o Divaldo com a Mansão do Caminho? Onde ele cuida de 3.500 crianças, né? Desde do nascimento até a idade adulta, ensinando a profissão, acolhendo ali na Mansão do Caminho, né? Com mais de 600 filhos adotados, né? Registrados no nome dele. Então a gente vê a caridade moral, né? Claro que nós estamos falando de um Divaldo, mas nós podemos, em escala menor, também fazer esse tipo de caridade. Eu já vi, assim, quantas entidades têm, assim, adotem uma criança
o adotar a criança e manter aquela criança, né, na própria entidade. Então, nós não precisamos adotar essa criança e trazer para o nosso lar, mas manter essa criança. Muitas entidades têm esse tipo de oportunidade a nos oferecer, ou adote um idoso, né, numa instituição, e nós não podemos fazer assim também. Eu vejo o seu Edgar, ele tem uma coisa muito bonita, assim, ele e o primo dele, ele toca violão e o primo toca gaita. O seu Edgar tem Parkinson, né? E vocês perceber assim, ele tem uma certa dificuldade, às vezes, de articular as palavras, né? Mas uma pessoa que, nessa condição, ainda faz a caridade, vai nas instituições, toca o violão, o primo toca a gaita, eles cantam, eles vão nos asilos, né? Fazer levar essa alegria aos velhinhos, os domingos de tarde. Quem de nós se dispõe um domingo à tarde, né? Sair do nosso lar, ir lá no lar dos velhinhos, levar um pouco de alegria para eles, né? Eu participei há alguns anos de uma outra casa espírita, que é em Passo Fundo, e tínhamos um roteiro fraterno. Então, nós íamos visitar asilos, hospitais, pessoas adoentadas nas suas casas, né? Então, a gente via, assim, que aqueles momentos que a gente chegava lá para uma conversa, então nós íamos conversar, fazer uma prece, dar o passe. Aquilo a gente ia uma vez por semana. Aquilo era guardado, assim, com tanta alegria pelas pessoas, né? Quando eles viam a gente chegando, a gente só via o sorriso dos velhinhos, né, que estavam ali aguardando aquele momento. Muitos velhinhos, assim, foram deixados por seus familiares, que prometeram voltar um dia para buscá-los, né? Mas aquilo foi uma conversa para eles ficarem naquela esperança. E eles ficam naquela esperança anos e anos esperando o familiar voltar para buscar eles, né? Nós vimos N histórias assim. Olha a crueldade que a gente faz com os nossos velhinhos, quantas vezes. Claro que muitas vezes aquela família não tem condições de cuidar aquele idoso, né? Mas não abandoná-los numa instituição. Por mais que se coloque numa instituição, mas que se visite, que vá com regularidade, né? Ver esses nossos parentes, às vezes pai, mães, avós. Essa também é uma caridade, que não podemos fazer pelos outros, mas que façamos pelos nossos mesmos, né? Então, a caridade moral, ela é sempre mais complexa para nós, né? Mas vamos passar a palavra aos demais também, né? Senão eu me emociono aqui, eu falo a noite toda. Gorete, algo nos acrescentar, Gorete? Tá fechado teu microfone. Tá fechado aí. Agora, Deu, agora sim. eu? Pois então, eu sempre leio bastante o Fonte Viva e o Vinha de Luz, né? Então, assim, ó, só para complementar, né? Eu peguei aqui um capítulo 137 que diz assim: atendamos ao bem, né? Em verdade vos digo, citando Jesus, né? Em verdade vos digo que quantas vezes o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então, que em todas as circunstâncias, né, do seu apostolado de amor, Jesus procurou buscar a atenção das criaturas, não para a forma do pensamento religioso, mas sim para a bondade humana, né? Então, Jesus, ele afirmou que o menor gesto de bondade, dispensado em seu nome, será sempre considerado no alto como oferenda de amor endereçada a ele próprio. Então, a importância da caridade nas nossas vidas, né? Como espíritos que somos. Jamais dispensá-la. Ter como prioridade a nossa vida, né?
Então, era só isso. muito bom, porque a caridade, às vezes, nós não nos damos conta, né? Mas a caridade é o amor posto em movimento. É. Porque, É um exercício, né? então, nós transformamos esse amor em forma de caridade, mas esse amor por todos, né? É como disse ali no Evangelho, nós começamos amando quem? Nós começamos sempre a caridade moral, material, aonde, né? Normalmente, naqueles que são próximos a nós. Família, os filhos, às vezes amigos, vizinhos. Mas a caridade material, mas principalmente a moral, ela é mais abrangente, né? Ela nos leva a essa caridade moral pelo ser humano, como o Evangelho nos traz, nós somos todos irmãos. Claro que ainda na nossa inferioridade moral, né, nós ainda não conseguimos, mas pelo menos nós já conseguimos com os que são próximos a nós, né, que já é vamos dizer assim, já um bom caminho, por pelo menos com aqueles que nos são caros. Vocês imaginem se nós não tivéssemos caridade nem mesmo com aqueles que são próximos a nós, que nós dizemos que os amamos, né? E graças a essa maravilhosa doutrina que vem nos trazer esses esclarecimentos, a gente aos poucos vai conseguindo, se modificando, mas é um trabalho árduo, duro para nós. Pela nossa inferioridade moral ainda, eu vejo, tudo isso que eu falo por mim, né? Eu aqui não estou pensando em outra pessoa, a não ser em mim mesmo. Eu vejo como as questões morais, elas ainda nos machucam bastante. Por quê? Pela nossa inferioridade, pelo nosso orgulho, o que nos faz com que nos firamos sempre? É o orgulho, né? É o orgulho ferido que a gente chama. Então, a partir do momento em que a gente passa a combater esse orgulho, nós não vamos mais nos ferir. E o que combate o orgulho? É a humildade, né? Tayane, alguma coisa, Tayane, para nos acrescentar? Sim. Eu estava lembrando de um grupo que tem em Passo Fundo, que ele é de uma conhecida minha, que ela se formou em arquitetura e ela fez um projeto que está em andamento que chama Arquitetura para Quem Mais Precisa. E é um projeto muito legal de ver que ela faz tudo com doação, né? Porque seria pessoas que moram ali em regiões de vulnerabilidade em Passo Fundo e pessoas assim que às vezes a gente olha Passo Fundo, né? Quem mora ou quem conhece sabe como é que o centro da cidade ele é muito bem cuidado, né? Mas aí quando a gente vai olhar para os bairros, tem pessoas que não têm sequer um banheiro para utilizar, né, no seu dia a dia. E ela resolveu então fazer esse projeto que é para olhar diretamente para essas pessoas, porque ela percebeu que ir atrás de que a prefeitura cumpra, né, o que é sua obrigação, não adianta. Então, ela resolveu fazer o quê? Criar esse projeto e, através de doações, ela tem feito casas do zero para as pessoas. Então, casas que estão praticamente caindo até essa semana que passou, ela mostra daí, né, ela criou um perfil só para esse projeto, para então também conseguir arrecadar dinheiro para conseguir, né, tem pessoas que doam, então, direto material de construção, pessoas que doam, ela fez até um Pix para quem quiser doar de qualquer lugar, então é um projeto tão legal que ela faz toda essa parte, ela tem as pessoas que começaram a integrar o grupo, então é legal porque tem pessoas de todas as profissões e que querem ajudar também com essa parte da escuta, sabe? Então o que eu acho tão legal é isso, que eles não fazem apenas o material, que para essas pessoas já é muita coisa, né? Porque eles vivem realmente, assim, em situação de extrema pobreza. Então, como esse caso que ela postou semana passada, é uma casa que é próxima aos barrancos, então ela tem um risco muito grande de desabamento. A casa em si,
são pessoas que elas mesmas construíram, então casas que não têm sustentação e eles têm até um recém-nascido, tem perigo da casa cair, então tem a urgência também em arrecadar dinheiro para conseguir construir essa casa para eles. Então é muito legal assim de ver que eles vão, primeiro eles conversam, né, com a família. Não sei como é feito, se ela faz, se eles se inscrevem ou se é por sorteio, como que ela vai fazendo, né, a escolha das famílias, mas é legal de ver que ela pensou assim de uma forma de abranger tudo, sabe? Então, de conversar, ter alguém que quando vai lá também junto com ela, eles formaram uma equipe para escutar as pessoas, não apenas essa necessidade material, né? Então, acho que como é bom a gente ver também pessoas que se formaram, né, têm lá sua especialização e elas pensam em fazer isso sem cobrar das pessoas. Então, ela foi diretamente onde a pessoa não vai ter como ajudar de forma nenhuma. Então, ela não vai ter R$ 1 para ajudar a construir, né, a própria casa. E ela conseguiu formar essa equipe de pessoas que foram vendo, né, o projeto, foram se interessando. Então, eles vão, fazem toda a limpeza primeiro do pátio, aí conversam, eles daí arrecadam também se precisa roupa para criança, para os próprios adultos. E é legal de ver também assim essa geração, né, que eu digo da minha idade, pessoas interessadas em fazer isso também, porque que nem eu vou no centro espírita, eu estou no espiritismo há muito tempo, né? Desde que eu fui morar com o pai, eu tinha 13 anos, então parece que é uma coisa que a gente vai indo naturalmente, né? Para lá dentro do centro, então é mais fácil, parece, nós participarmos desses projetos que tem na casa espírita, né? Mas quando a gente vê alguém que nem ela, por exemplo, ela é uma pessoa que ela acredita em Deus, mas ela não tem assim uma religião. Então, como é legal de ver que isso não impede a pessoa de ter um coração desse tamanho, né? Dela abrir mão de talvez pegar um projeto maior de algum outro cliente, porque daí todo final de semana é que nem o pai falou ali, né? Quem que abre mão do seu domingo para ir ajudar alguém? Então ela faz os mutirões com o pessoal daí e ela vai agregando. Então se, eu tenho interesse em ajudar a pintar uma parede, vai lá, sabe? Então ela vai agregando esse pessoal e eles vão fazendo esse trabalho que é muito legal, assim, e ela cobra bastante da prefeitura, muitas vezes ela vai até a prefeitura e é aquela frustração, né, porque é algo que seria obrigação do governo, né, enfim, de quem está administrando a cidade, mas as pessoas estão ali, às vezes a gente não vê, porque nem sempre a gente está nesse bairro, né, então como é bom também ir para lugares assim e ver que tem muito mais pessoas que precisam, e muitas vezes, se a gente ficar na nossa bolha, nós também não conseguimos entender a dimensão do quanto as pessoas têm essa necessidade, né? Tanto moral quanto material de ajuda. Então, hoje minha participação é essa de contar mesmo, porque eu acho assim um projeto tão incrível e também, de repente, alguém de Passo Fundo, né, se interesse em conhecer. A arquitetura para quem mais precisa, ela tem as páginas tanto no Facebook, ela está sempre divulgando justamente para arrecadações, né? E era isso, então, que eu tinha para falar hoje. Muito bom. Eu vou passar então para a Marilza, que levantou a mão. Marilza, pode ir. Abriu? Abriu. Tayane, como é que é mesmo o nome do projeto? É arquitetura para quem mais precisa. O nome que é a arquiteta, né, que fundou é a Marina Bernardes, que eu acho que talvez seja mais fácil encontrar pelo nome dela, porque ela posta também bastante através do perfil dela sobre o projeto, né? Porque aí como ela tem um alcance maior no perfil dela, às vezes ela compartilha, né, do dela o projeto da página da arquitetura. Então é bem legal. Porque eu tenho minha filha lá, tenho parentes e tal, e eu vou passar, porque sempre é bom, de repente, eles se interessam, e tem, a minha irmã também participa do Centro Espírita ali, o Caminho da Luz, né, e de repente pode ajudar em algum sentido, né. Mas em relação
ao nosso tema hoje, nossa, como é difícil a caridade moral, né? A caridade material é super fácil, né? Como o Daniel colocou, a Maria de Lourdes, mas a caridade moral, porque diz assim, a caridade, podeis fazer a caridade, não, mas não é ali. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde estáis encarnados no momento. Mas, em certos momentos, parece que é fácil, não é tão difícil. Umas horas você fica assim, mas não, passou. Mas tem momentos que não é fácil. Eu não vou colocar a situação agora, mas estou passando por uma situação assim que não é família, mas eu acho que vem muito a decepção junto, né? Com algumas situações. Então, me chamou muito a atenção a questão da caridade moral. Então, eu devo aceitar, eu devo perdoar, eu devo fazer, deixar as coisas como são. Acredito que não também, né? Não sei, eu estou só colocando a situação. Mas eu só vou colocar por cima assim, tipo assim, a pessoa do nosso grupo, mas que ela quer comandar tudo, quer mandar tudo. Tipo, montou uma rifa ali, na segunda para amanhã seu sorteio, né? Então, coisas muito... E está se deixando, então, muito de lado outras coisas que são necessárias, né? E eu não tô aceitando isso, sabe? Então, entre outras coisas que estão misturando. Então, eu penso, será que eu tenho que suportar? Ou como é que é, né? Não sei, agora gostaria da opinião de vocês também em relação a isso. Quanto a isso, o Evangelho está aqui bem claro. Ó. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros também, né? E também fechar ouvidos para quando alguém, aquele mais tolo, quer falar, né? Então, às vezes, essa caridade, nós fecharmos os ouvidos e aquela história, não dá bola porque o outro está falando, né? Deixa ele falar à vontade lá. E é difícil para nós, né, nesse momento, nós conseguirmos isso, né? Está aqui no Evangelho, está aqui clara o que o Evangelho nos diz, se suportar uns aos outros e deixar que aquele que, na verdade, é o mais tolo falar, ele se julga o mais inteligente, o melhor, mas, na verdade, está sendo o mais tolo. Não deixa ele falar. Fechar nossos ouvidos para isso, né? Então, é o que está aqui no Evangelho para nós. Então, nós temos um roteiro seguro de como procedermos, né? E está exatamente, o que tu colocou está exatamente aqui. Então, você tem aqui a forma de proceder nesse momento, né? Então, está aqui o que deve ser feito. Agora, se nós vamos conseguir, aí já é outra história, né? O conseguir já é diferente, né? Então, está em nós. O Evangelho nos deu o caminho. Agora está em nós conseguir ou não. Nós temos o livre-arbítrio para decidir se aceitamos o que está aqui ou não, né? Mas nós sabemos que o caminho correto é esse. Então, pode falar, Gorete. Com relação, assim, à minha experiência, né? Quando nós estamos em trabalho em grupo, seja na casa espírita ou em outras atividades que possamos exercer, né? Trabalhando, nós não podemos esquecer que nós temos sempre os nossos mentores e o mentor do trabalho, né? Que a gente deve confiar bastante e façamos a nossa parte da melhor maneira que possamos.
em todo momento, geralmente, às vezes há alguns impedimentos, assim, opiniões contrárias ou um posicionamento que não é o devido, né? Mas o mais importante, eu acredito, sabe, Marilza, é que nós façamos a nossa parte e tenhamos a certeza absoluta que estamos agindo corretamente, agindo bem, para o bem, né? E não sejamos assim, vamos dizer assim, aquele ou aquela que vai trazer a desarmonia, a desavença, né? E até, às vezes, causar um rompimento, vamos dizer assim, no trabalho, né? Então, isso é muito importante, sabe? É verdade, Gorete, É? você E, tem toda a razão. E né, às vezes, num momento desses, mais vale uma prece, um pensamento positivo, né? Um pensamento bom nesse momento, direcionado a essa pessoa também, que tudo, quando vibramos positivamente por alguém, esse alguém também sente essas vibrações boas, positivas, né? Seu Edgar, primeiramente, lhe desejar uma boa noite. Boa noite, família querida. Desculpe o atraso. Hoje foi um dia bem difícil, bem corrido para todos nós. A gente não está muito bem, a Marilene está dormindo ainda. Ela está com muita dor hoje, foi um dia corrido para ela também. Ela manda um abraço para vocês, tá? Obrigado, seu Quanto a Edgar. você, é sempre um privilégio a gente estar reunido com essa família maravilhosa, né? Obrigado, seu Edgar. Mas assim, ó, quanto a esse tema maravilhoso aí que vocês estão falando aí, Marilza, não é fácil, não. Não é fácil para ninguém. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui. A nossa própria imperfeição, ainda que somos imperfeitos, elas formam um bloqueio em nós mesmos, não deixa nós exteriorizar aquilo que nós devemos exteriorizar, como eu estava falando do Daniel, né? E a teoria está ali, está tudo escrito direitinho no Evangelho, está tudo certinho no Evangelho, né? Bem certinho, tudo escrito como nós devemos proceder, a cartilha está ali. Agora, se nós vamos conseguir, não sei, não. É muito difícil, mas a gente tem que se esforçar para conseguir. Se não conseguirmos hoje, conseguirmos amanhã, um dia a gente consegue. O importante, gente, é nós nos esforçarmos. Porque no Evangelho diz assim, como deveis, assim, conhecer o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. Ele não conseguiu ainda, mas está tentando, né? Ele está se esforçando. E esse esforço, Marilza, esse esforço que todos nós fizemos, é o primeiro degrau da escada que nós estamos pisando ainda. O dia que nós estivermos lá em cima do cume, ainda recém estamos começando perante a eternidade, né? Então é muito difícil cumprir com nossos deveres, mas vamos lutar para vencer esses impactos que vêm pela frente. E sempre pedir a Deus. Hoje eu fiz uma prece muito eu e o nosso Pai Celestial, né? Disse para ele assim, Pai, está difícil hoje, está muito difícil, mas fortalece os meus ombros, me dá sabedoria para que eu possa resistir às dificuldades que eu estou passando, porque só em Ti nós conseguimos a vitória. Você nos deu todas as ferramentas para vencermos. Eu tenho certeza que a gente vai vencer com a Tua ajuda, com o Teu poder, com a Tua misericórdia. E assim a gente vai seguindo em frente. Verdade, né, senhor Edgar? Como a oração fortalece, né? Porque nós nos ligamos através da oração mentalmente ao alto, né? E isso nos fortalece, nos auxilia e muito. Kátia. Obrigada, Gorete. Obrigada, senhor Edgar, pelas palavras. Daniel também. Obrigada. A gente passa a repensar, né? Obrigada. De nada. Kátia. Bom, em relação a essa questão que a Marisa levantou, né? É muito difícil, porque a gente, quando está num grupo, seja ele família, num grupo onde se tem um objetivo, se trabalha por uma causa, e alguém está fazendo alguma coisa que nos incomoda, e às vezes incomoda a maioria,
é muito complicado, tu meio que se sente culpado de não tomar uma atitude e deixar a coisa acontecer, né? Mas eu penso também que hoje, depois de pertencer ao grupo espírita e ler o pouco que eu ainda li, mas assim, o outro, o que para nós, né, está errando, ele também é a caridade nossa, da compreensão de que ele também tem que ter o tempo dele, né? E ele se movimenta no tempo dele, ele faz no tempo dele, e ele precisa aprender talvez dessa forma. Então, daqui a pouco, Marilza, pode acontecer algo que essa pessoa se dê conta, ou que a atitude dela cause algum dano, e aí ela aprenda. Então, a gente tem que também pensar nisso, né? Que se tem que respeitar o tempo do outro, sabe? Apesar da nossa angústia, né? Mas tem que se respeitar o tempo do outro. Não é fácil, não. Mas a gente, devagarinho, aqui ou ali, a gente vai se dando conta e vai tendo a paciência, né? Que a gente precisa ter em relação ao que o Daniel falou e a Tayane também falou desse trabalho coletivo, né? Essa semana eu ouvi alguma coisa na televisão, porque eu assisto televisão atendendo a minha mãe e fazendo as coisas em casa, e eu ouvi alguma coisa no sentido de que sobre o desperdício dos alimentos, né, no nosso país. Então, que se o homem aproveitasse o alimento que é jogado fora, né, seja aí nas feiras, nessas distribuidoras de alimentos, seja no campo, se ele aproveitasse o alimento que é jogado fora, não existiria a fome no mundo. Então, como ainda falta no homem essa compreensão, né, de que fazer ao outro o que se deseja para nós nas nossas vidas. Então, se a gente tivesse essa compreensão de aproveitar os alimentos, de não jogar comida fora, das distribuidoras não jogarem os alimentos fora, darem uma condução para isso, os restaurantes pudessem fazer doação do alimento que sobra, porque eles não podem fazer por causa de leis que existem, se cuidassem da nossa natureza, se cuidassem dos nossos animais, como seria diferente, né? Mas o nosso trabalho de formiguinha já ajuda muito, né? Então, se a gente tiver esse cuidado de distribuir o alimento que está sobrando para a gente, do nosso móvel que a gente não precisa, da nossa louça que a gente não precisa, da roupa que não precisa, a gente já contribui aí bastante, né? Era isso. Muito obrigada a todos vocês. Obrigado, Kátia. Mas realmente isso que tu estava falando é um fato. Nós queremos que o outro haja conforme nós agimos, e realmente ele tem o tempo dele, porque nós às vezes pensamos que estamos mais adiante, mas será que estamos mesmo, né? Porque é difícil a gente ter essa compreensão, né? Eu penso que já estou melhor que o outro, será que eu estou mesmo? Se eu estivesse melhor, eu entenderia, né? Essa pessoa ainda não chegou nesse momento e ela, vamos dizer assim, está melhor também, não é? E se eu não tenho esse entendimento, é porque eu também não cheguei a um nível superior que eu penso que já estou, não é? E é isso, é o respeito que devemos ter uns pelos outros. Cada um tem o seu momento, o seu tempo. Então, nós temos que, assim como nós tivemos o nosso tempo, assim como outras pessoas também às vezes pensam que nós estamos fora do padrão, vamos dizer assim. Nós pensamos que os outros estão e os outros também o que pensam sobre nós. Então é bem complexo para a gente efetuar algum julgamento, às vezes, né? Se eu estou mais adiante, se eu não, como é que eu estou, como é que eu não estou. Então é difícil. Então nós temos que ter esse respeito. Cada um tem o seu momento e o seu tempo.
E isso que tu falou também sobre os alimentos jogados fora, né? Eu, na minha casa, não jogo nada fora, porque eu vejo assim, aquele pouquinho de arroz que eu vou jogar fora poderia servir para alimentar para alguém também. Então, no lixo não se coloca comida. E isso do restaurante é muito interessante. Eu não sei, eu moro numa região que tem 4, 5 restaurantezinhos perto, assim. E eu sei que tem, não sei se um ou dois ou mais, em que a sobra daquela comida que não vai ficar para outro dia, eles distribuem para as pessoas. Então, isso já é. Então, a gente vê que não é divulgado, o bem não é divulgado, né? Então, tem muita gente já fazendo o bem sem ter essa divulgação. É claro que a mão esquerda não sabe o que a direita deu, não é? Mas tem um detalhe. Por exemplo, instituições, elas têm que fazer essa divulgação. Porque senão, como saberiam os que têm instituições que ajudam as pessoas? Não é? Eu citei, lembram, sobre a Mansão do Caminho? A Mansão do Caminho tem uma divulgação. Não tem o Divaldo, eu faço isso, eu faço aquilo, daí não tem. Mas sobre a Mansão do Caminho tem aquela... como ela auxilia, de que forma auxilia, para as pessoas poderem ir em busca desse socorro. Senão as pessoas não sabem que isso existe, né? Mas o Divaldo, ele não diz que eu faço isso, faço aquilo, mas a instituição, sim. Então, instituições de caridade, elas têm que divulgar o seu trabalho para poder atender mais pessoas. Claro que nunca em nome desse ou daquele. Ah, eu sou presidente da instituição tal, eu faço isso, faço aquilo. É claro que aí eu estou querendo os louros para mim, não é? Eliane de Balneário, algo a nos acrescentar, Eliane? Não, Dani. Hoje estou só ouvindo aí o pessoal. Muito Nada bom. a acrescentar. Então tá. Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa, de algum questionamento? Eu só queria, Daniel, desculpe, eu entrei atrasado, né? Não vi que as outras meninas falaram. Desculpe se eu falei mais essa outra menina última que falou, né? Desculpe se os outros falaram, todo mundo deve ter falado, e eu não citei outras pessoas porque eu não assisti, não consegui ouvir que as outras falaram, tá? Me perdoe, tá? Deus abençoe a todos. Nossa, obrigado. Nós é que agradecemos a sua participação, que é sempre muito interessante e nos acrescenta muito sempre. Então, pessoal, a nossa mensagenzinha de hoje é essa. Todos estão enxergando a mensagem? Ela diz assim: em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é deste mundo. No entanto, várias vezes afirma que esse reino permanece dentro de nós. Eu vejo como se encaixa no que a gente estava comentando, né? Que ainda não, a Terra ainda não quando a gente fala em felicidade, né? A felicidade não é desse mundo. Ainda não é a felicidade absoluta, total, mas nós podemos ter a felicidade, esse reino de Deus, de uma forma já, vamos dizer assim, ainda não de outro mundo, mas aqui já, ainda na Terra, encarnados, né? Nós podemos ter esse reino, que o reino, como diz, está dentro de nós. Porque é interessante, eu questionava sempre, né? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E aí a gente ouve sempre, esse Deus é o Deus antropomórfico, aquele Deus que foi nós que criamos a nossa imagem e semelhança. Mas eu agora não lembro se foi o Haroldo Dutra Dias, ou se foi o Divaldo, eu não lembro agora, falando algo que me fez mudar esse conceito. Porque nós ainda não somos perfeitos, mas Deus nos criou a sua imagem e semelhança, sim, porque nós somos perfectíveis. Deus, não sairia nada das mãos de Deus imperfeito. Não teria como Deus nos criar imperfeitos. Ele nos criou, nós sabemos, ele nos criou simples e ignorantes. Ignorantes do quê? Do saber. Então, mas nós temos a perfeição
implícita, aquela imperfeição interior, porque nós fomos criados por mãos perfeitas. Basta em nós desenvolver essa perfeição. É isso que nos falta, porque nós fomos criados por mãos perfeitas. Então, eu sempre ouvi esse conceito, que nós é que criamos Deus à nossa imagem e semelhança, porque criamos um Deus antropomórfico, que é aquele Deus vingativo, rancoroso, como nós somos ainda, né? Mas não. Essa outra forma de ver Deus, de sermos a criação de Deus, modificou essa minha forma de pensar. Porque nós fomos criados por mãos perfeitas. Então, nós temos a perfeição dentro de nós. Basta nós desenvolvermos essa perfeição. Eu achei muito interessante esse conceito. Alguém mais gostaria de um comentário sobre a nossa mensagem de hoje? Realmente, né? Tem muitos amigos meus que dizem assim, um dia Jesus vai voltar. Ele nunca sai de perto de nós, ele está dentro de nós. É uma força de expressão, né? Um dia Jesus vai voltar, vai mudar tudo. Ele está junto com nós, nunca nos abandonou, né? É verdade, né, Sr. Edgar? Jesus sempre esteve conosco, antes da vinda dele e depois da vinda dele. Então, nós é que não percebemos, né? É a mesma que acontece. Por que nós às vezes não temos ajuda da espiritualidade superior, da espiritualidade maior, dos nossos protetores, do nosso anjo guardião? Porque nós não conseguimos sintonizar com eles, mas eles nunca nos abandonaram. Eles sempre estiveram conosco. Aquele anjo guardião que foi o nosso avalista quando nós reencarnamos, ele nunca nos abandonou. Mas nós nos afastamos dele em muitas oportunidades, né? Então, tem um livro muito interessante do Divaldo, chamado Depois da Vida, onde ele fala sobre Otília. Foi uma pessoa que trabalhou com o Divaldo na Mansão do Caminho por muitos anos. Inclusive, quando o Divaldo viajava, às vezes ela ficava de diretora da Mansão do Caminho. E nesse livro ela conta a história que ela desencarnou, ela teve um infarto fulminante, desencarnou e ficou 15 dias ligada ao corpo. Por quê? Porque ela participava de uma mesa mediúnica como auxiliar, né? No momento das preces, das orações. Só que nesse momento o corpo estava ali, mas o espírito não. Ela era uma pessoa de bem, uma pessoa honesta, correta, casada, com uma filha. Só que nesse momento dela estar em espírito, ali nessa reunião mediúnica, ela estava pensando na casa, nas obrigações da casa, que tinha que ir no mercado, tinha que fazer as coisas da casa. E ela conta nesse livro que isso não era fazer a caridade. Então, quando ela desencarnou, ela ainda ficou 15 dias ligada ao corpo. E nesses 15 dias, ela sentiu muita dor no peito, porque ela teve um infarto fulminante. Ela assistiu ao enterro dela. Ela, depois que o caixão foi, vamos dizer assim, colocado lá na gaveta, de repente ela se viu dentro do caixão, ligado àquele corpo. Ela não sabe dizer quanto tempo passou assim, mas ela sentiu asfixia, ela sentiu mau cheiro, ela sentiu os vermes corroendo o corpo dela. Então, olha como a gente precisa se espiritualizar para entender esses momentos. E quando ela foi socorrida, ela reclamou. Por que demoraram tanto para socorrer ela? E os espíritos que a socorreram disseram, nós estivemos sempre do teu lado. Você que não nos viu, não sintonizou conosco. Então, nós nunca vamos ficar sem o auxílio. Nós é que não vamos perceber esse auxílio. Fátima? Oi, só para ilustrar essa frase em relação ao nosso texto, ele diz assim, ó, Deus em sua misericórdia infinita colocou no fundo do vosso coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, ela não vos dará senão bons conselhos. E às vezes a gente atropela e esquece, né, desses bons conselhos. É só essa parte. É verdade, Fátima. Deus não nos criou com defeito de fábrica. Não vamos precisar fazer o recalque para botar uma consciência em nenhum de nós. Todos nós nascemos com a consciência. Basta realmente consultá-la.
Porque todos nós temos as leis de Deus lá no na nossa consciência. E o que o Cristo nos disse? Sempre nós nos perguntarmos, será que o que eu vou fazer ao outro é o que eu gostaria que o outro fizesse a mim? Então, nós temos as respostas conosco, basta sabermos, né? Visualizar, consultar, entender. Então, nós temos tudo a nosso dispor, basta nós acessarmos. E esse nosso acesso é que dificulta um pouco para nós, né? Acessar essas informações que nós temos. Muito bem, pessoal. Alguém gostaria de mais um comentário, algum questionamento para prosseguirmos? Tudo tranquilos? Pronto para o teste? Muito bem, vamos passar para a sabatina. Eu sou do tempo da sabatina. Então, essa nossa mensagem de hoje, eu peguei do livro Irmão, do Chico Xavier e Emmanuel. Eu gosto muito das mensagens do Emmanuel, são muito boas, muito profundas, sempre nos traz muito ensinamento, né? Então, hoje, pessoal, nós vamos continuar no nosso estudo da doutrina espírita, no programa fundamental do módulo 1, introdução ao estudo do Espiritismo, vamos ver o roteiro 2. Espiritismo ou doutrina espírita, conceito e objeto, é o que nós já estamos vendo, né? Então, todos estão vendo, então, o nosso PowerPoint, né? Seguindo, então, vocês lembram que nós paramos no outro, antes da nossa palestrinha do Sr. Edgar na terça passada? Vou voltar um pouquinho aqui, onde nós paramos, né? E foi no último nosso encontro, em que ele diz que o Evangelho segundo o Espiritismo assinala Kardec. O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e de suas relações com o mundo corpóreo. Então, nós vamos ver que, através, então, do tríplice aspecto da doutrina espírita, no aspecto científico, nós vamos ter, então, ver essa inter-relação entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, através do que? Da nossa mediunidade. E aí a gente pergunta, todos nós temos mediunidade? Ou é privilégio de alguns, né, como às vezes a gente pensa? Em primeiro lugar, a mediunidade, essa mais ostensiva, não é privilégio, é uma ferramenta que nós viemos, né? Nós já vimos em encontros anteriores, essa mediunidade mais ostensiva, ela é a ferramenta que veio fazer com que, através dela, nós venhamos a quitar débitos, né, pesados que nós adquirimos em encarnações passadas. E nessa nós viemos, então, com essa ferramenta para auxiliar ao próximo. Então, a doutrina espírita, então, ela nos mostra não mais uma coisa sobrenatural, porque nós vemos, no passado, tudo em relação ao espírito era algo sobrenatural. Quantos médiuns foram mortos, queimados em fogueiras, né? Por bruxaria? Tudo porque nós não entendíamos ainda essa questão espiritual, né? essa inter-relação nossa com o mundo dos espíritos. Então, ela nos diz que, ao contrário, como essa nossa interação com o mundo espiritual é uma das forças vivas, né, da natureza. E elas estão sempre atuando, sem cessar, no nosso mundo. Nós vamos ver que ela interage conosco. E nós vamos ver mais adiante que tudo na natureza é trabalho dos espíritos também. Nós, sem termos essa noção, nós vemos só aquilo que fere os nossos sentidos. A visão, o olfato, a audição. Mas tem esse mundo espiritual que interage conosco, junto com a nossa natureza. Os furacões, os vulcões, os mares, o ar, enfim, tudo. Existe uma espiritualidade trabalhando conosco, interagindo conosco, e que nós não nos damos conta, é claro, não é? Então,
como a fonte de uma imensidade de fenômenos que acontecem. Depois, mais adiante, eu não quero adiantar muito, porque mais adiante nós vamos ver item por item desses, né, nos esclarecendo como tudo se processa em a natureza, né, esse intercâmbio entre mundo material e mundo espiritual, e que nós muitas vezes acreditamos só a ciência e a matéria, e não nos damos conta que os espíritos estão trabalhando, e muito, por sinal, nesse intercâmbio permanente entre o mundo material e espiritual, né? Então, esses fenômenos são até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. E a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias. E daí que vem, em muitas circunstâncias, e daí que vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível ou falsamente interpretado. Por quê? Porque o Cristo, quando nos deixou através do Evangelho, das suas parábolas, dos seus contos, ainda não podia nos revelar, porque ainda não tínhamos condições de entender. Então, quando ele prometeu que viria o Consolador e queria ficar conosco por todos os tempos, né, até os finais dos tempos, as religiões interpretam que Jesus viria ficar conosco. Não teria como Jesus vir e ficar conosco até o final dos tempos, ele teria que reencarnar, mas sim uma doutrina. E essa sim veio para nos esclarecer. E o que a gente está vendo com o estudo do Evangelho? Não estão as explicações das parábolas do Cristo? Se nós pegarmos o Evangelho, não o Evangelho espírita, nós vamos ver as parábolas, as histórias, os contos que o Cristo nos deixou. Porque ainda não tínhamos condições de entender com profundidade tudo que ele quis nos dizer. Eu sempre digo uma coisa assim: se o Cristo reencarnasse hoje e nos falasse do futuro, nós continuaríamos sem entender. Porque se nós somos ainda entre as 5 classificações dos planetas, nós somos a segunda. Então, mundos primitivos, mundo de expiações e provas. Nós estamos em final de expiações e provas, é claro, mas nós estamos na segunda classificação. Então, vejam quanto falta ainda para nós progredirmos, né? Intelecto e moralmente. Quanto a gente tem que aprender ainda? O próprio Cristo disse: mundos são criados com a força do pensamento. E ele disse: vós sois deuses, farão o que eu fiz e muito mais. Porque ele sabe que nós também vamos evoluir a ponto de sermos um dia espíritos perfeitos também. Basta o nosso esforço. Então, o Espiritismo é a chave com o auxílio do qual tudo se explica de modo fácil. Então, vejam que a importância de nós estarmos estudando o Evangelho antes do estudo da doutrina. Porque com o estudo do Evangelho, essas parábolas, esses contos, essas histórias do Cristo, Kardec, através da mediunidade de vários médiuns, trouxe essas informações do mundo espiritual, trazidas pelos espíritos que estiveram presentes na codificação. Ordenados por quem? Pelo Espírito Verdade. E quem é o Espírito da Verdade? Nós sabemos que foi o próprio Cristo, né? E com a equipe dele, trouxe toda essa explicação do Evangelho que o próprio Cristo deixou há mais de 2000 anos. Então, e qual é o objeto do Espiritismo? Então, assim como a ciência propriamente dita, tem por objeto o estudo das leis do princípio material. O objeto especial do Espiritismo é o conhecimento das leis do princípio espiritual. Então, o objeto do Espiritismo só podia ser um, né? Estudarmos o princípio espiritual. E como esse princípio espiritual se conecta e interage com o princípio material. Então, por isso a importância de, quando estudamos a doutrina espírita, sempre começarmos do início. O que é a doutrina espírita? Como ela foi codificada? Nós devemos lembrar que Kardec foi um pedagogo.
Até os 50 anos, ele não tinha ainda iniciado a codificação da doutrina espírita. Ele primeiro foi um pedagogo que estudou lá em Verdun, com Pestalozzi. Pestalozzi foi um espírito que veio antes dele para que Kardec, com ele, então, viesse a ter esse ensinamento. Quem é professor, quem estudou Pestalozzi, sabe quem foi Pestalozzi, não é? E Kardec, já com 14 anos, quando Pestalozzi precisava viajar, ele ficava responsável pelo Instituto de Verdun, na Suíça, né? E Kardec, ele foi um grande pedagogo francês, e ele modificou muita coisa no ensino francês, na pedagogia francesa, né? Antes de codificar a doutrina espírita. Então, por que ele foi um pedagogo? Porque como ele tinha que organizar a doutrina espírita de forma pedagógica para que pudéssemos entendê-la, antes ele tinha que ter esse conhecimento pedagógico, não é? Então, a partir do momento que ele passou a se interessar e a estudar esses fenômenos, ele codificou de que forma a doutrina espírita? A doutrina espírita foi codificada de forma do simples para o complexo. Então, todo estudo ele tem que ser realizado dessa forma, do simples para o complexo. Nós não podemos nos formar em direito, em medicina, enfim, sem termos passado pelos primeiros anos, né? Então, assim, a doutrina espírita, ela tem que ser estudada. Vocês lembram que nós passamos por toda aquela primeira fase histórica, né, da doutrina espírita, aqueles personagens todos que vieram, porque agora a gente começa a entender o porquê que tinha que passar por isso. Primeiro, a humanidade tinha que ser esclarecida de uma forma material, intelectual, mas também já sendo espiritualizada. Se nós vamos ver, a doutrina espírita considera Sócrates e Platão os precessores, né, da doutrina espírita. Eles já falavam em reencarnação lá naquela época. É claro que eles tinham a metempsicose. O que é a metempsicose? É a reencarnação de espíritos em animais. Claro que eles ainda não tinham ainda um entendimento muito claro sobre a reencarnação. Mas a gente vai ver na doutrina espírita que o espírito ele não retroage. Então nós não podemos, depois de termos passado por princípio inteligente, que é o que habita os animais, e voltarmos a ser um princípio inteligente. A partir do momento que nós passamos a ser o hominal, nós não retroagimos, nós não voltamos a ser um princípio inteligente. Então, o espírito, depois de humanizado, ele vai sempre habitar corpos humanos, né? E nessa época, Sócrates ainda tinha esse princípio um pouco rudimentar. Eles entendiam da reencarnação, porém tinham esse fator da metempsicose, que era a volta do espírito a habitar um corpo do animal, que nós sabemos hoje que é impossível, não é? Então, prosseguindo, o que nos diz a doutrina, então, como este último princípio é uma das forças da natureza a reagir incessantemente sobre o princípio material e reciprocamente, olha o que a gente estava falando antes. O princípio espiritual age sobre o princípio material e reciprocamente. Então, coisas que a ciência ainda não explica, mas que o cientista, a medicina, a própria medicina hoje, está vendo que tem algo mais além da ciência. Eu estava vendo sobre uma experiência, os médicos pesavam as pessoas minutos antes do desencarne, e depois de desencarnar, de morrer, no caso, eles notaram uma pequena diferença no peso, de miligramas. Então, eles deduzem que algo tinha ali. E quando ele estava vivo, ele tinha um peso, e quando ele morreu, algo saiu dali que ele não tinha mais aquele peso. Então, esses médicos chegaram à conclusão que era o peso do espírito. Umas coisas, assim, muito sensível, de miligramas, assim, a diferença de peso. E foram várias experiências, né, que eles fizeram. Então, hoje, nós já vamos ver Associação Médica Espírita, Associação dos Magistrados Espíritas. Nós sabemos que Haroldo Dutra Dias é um juiz de direito.
e é um palestrante espírita. Então a gente vê que a sociedade está começando a entender essa interação entre o mundo material e o mundo espiritual, que já não é mais algo à parte, lá o mundo dos espíritos, aqui é o mundo material. Não, nós interagimos incessantemente, mundo material, mundo espiritual, tanto que a gente sabe que as colônias espirituais são ligadas ainda à crosta da Terra, né? Umas mais próximas, outras mais afastadas, muitas aqui junto conosco, né? Tudo depende dessa sintonia desses espíritos que aí estão sendo acolhidos, né? O nosso lar, nós sabemos que é lá sobre o Rio de Janeiro, né? Onde André Luiz traz as informações. Então, essa interação mundo material, mundo espiritual, ela é um fato. E nós vamos ver através do nosso estudo, conforme nós formos adiantando, vão sendo demonstrados. Nós vamos ver mais adiante sobre o William Crookes. William Crookes foi um cientista inglês, foi condecorado pela Rainha Vitória como Sir William Crookes, porque ele foi um que estudou ou conseguiu sobre os raios catódicos, que é o princípio do raio-x, do princípio daquelas TV de tubo, tudo foi através dos estudos dele, e ele tem vários elementos químicos que ele conseguiu separar, e quando ele entrou para investigar a doutrina espírita, ele entrou para desmascarar a doutrina espírita. E de 1869 a 1875, 74, 75, o espírito Kate King ficou à disposição de William Crookes para ele estudar a Kate King. E através de uma médium chamada Florence Eliza Cook, uma menina de 15 anos, era a médium que produzia algo que os espíritos precisam para se materializar, que é o ectoplasma. Então, através dessa médium, esse espírito Florence, esse espírito que é Kate King, se materializava, que o próprio William Crookes conseguiu enlaçar ela, ou conseguia tanger ou segurar esse espírito. Então, ela ficou 5, 6 anos à disposição para ele estudar, e no final ele se declarou espírita e acreditando nos espíritos. Aí ele foi excomungado pela comunidade científica, que ali havia enlouquecido, enfim, né? Mas ele comprovou a existência dos espíritos. E aí, quando mais adiante nós falarmos sobre essa parte científica, nós vamos falar sobre essa experiência dele. Foi muito interessante. Então, o espiritismo e a ciência se completam reciprocamente. A ciência sem o espiritismo se acha na impossibilidade de explicar certos fenômenos só pelas leis da matéria. Ao espiritismo, sem a ciência, faltariam apoio e comprovação. Então, o espiritismo não vem para contestar a ciência, ele vem para confirmar o que a ciência diz. O próprio Kardec diz: se um dia a ciência comprovar algo e provar que a doutrina espírita está equivocada, ela vai seguir a ciência. Mas até hoje a gente quem estuda a doutrina há mais tempo sabe, tudo que a ciência está descobrindo hoje, a doutrina espírita já falava. Nós vamos ver lá, tem um livro da codificação muito interessante, que se chama A Gênese. Aqueles que não leram, que puder, leiam a Gênese. Então, pessoal, infelizmente ou felizmente, chegamos ao nosso término de hoje, do nosso encontro. Alguém gostaria de algum questionamento, alguma colocação a mais? Por favor, fique bem à vontade. Todos tranquilos? Todos tranquilos. Então, vamos encerrar o nosso encontro de hoje. Eu posso pedir para ti, Gorete, fazer nossa prece final? Pode ser, mas vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É porque eu não estou conseguindo fazer a imagem aqui, estou com probleminha. Pode ser assim? Pode sim, pode ser tranquilo. É. Obrigada. Então, vamos agradecer a Jesus, mais uma vez, pelas benesses em nossas vidas, pela oportunidade do estudo, que nos dá subsídios
para enfrentarmos as nossas dificuldades morais e espirituais. Mestre amigo de todos nós, que a tua bondade se faça, alcance aos nossos irmãos mais necessitados, aqueles que ainda se encontram nos abismos, aqueles que se encontram, Senhor, nas furnas, aqueles irmãozinhos que estão nos hospitais, aqueles que se encontram abandonados. Por todos eles nós te rogamos as tuas bênçãos bondosas. Amparai-nos, Senhor, para que possamos sempre ser aquelas criaturas que te buscam, para que não te esqueçamos nos nossos momentos cruciais de provações, e que a tua bondade esteja sempre ao alcance de todos os teus irmãos. Que assim seja, Jesus.